Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 9 de março de 2021, são 22 horas e 7 minutos. Lição 13 da classe de jovens, a oração de Paulo em favor do seu espinho. Fique aqui comigo que você saberá hoje, em definitivo, que de fato é o espinho na carne de Paulo. Começando com a nossa hora da revisão, corrija aí junto comigo. Resposta número 1. É aquilo que não se pode descrever por causa da sua grandeza, poder, beleza. Resposta número 2. Pensamentos em sofrimento, dor, aflição, humilhação, doença, etc. Resposta número 3. Ele sentia-se forte em Deus e triunfante no cumprimento da sua missão. Resposta número 4. É uma das formas de Deus nos aperfeiçoar e trabalhar as nossas falhas. Resposta número 5. Deus desejou cobri-lo com a sua graça. Texto do dia. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Síntese. Paulo, ao orar para se ver livre de seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente, porém mais excelsa do que imaginava. Introdução. Nesta última aula do trimestre, estudaremos importantes lições aprendidas com Paulo em uma curiosa petição e seu contexto. Quando escreveu sua segunda carta aos cristãos da igreja em Corinto, o apóstolo fez referência a uma sequência de 3 orações que fizera acerca de um espinho na carne. Sobre esse momento e seu contexto, preciosos ensinamentos nos foram deixados. Primeiro, sobre a importância em testemunharmos acerca das maravilhas de Deus em nossas vidas. Segundo, sobre o espinho na carne e seus efeitos. Terceiro, que também há orações sinceras, cujas respostas divinas são negativas. Quarto, que a graça de Deus é suficiente em nossas vidas. Vemos aqui, portanto, 4 questões. Você testemunha das maravilhas que o Senhor Deus faz na sua vida? Você tem testificado, testemunhado essas maravilhas? Porque quando você testifica, dá testemunho das coisas que o Senhor Deus faz pela sua vida, você acaba alcançando outras pessoas. As pessoas acabam sendo edificadas por seu testemunho. O espinho na carne de Paulo, nós veremos que trouxe alguns ensinamentos interessantes. Há também a questão da oração sincera, que muitas das vezes vem de Deus uma resposta que nós não estamos desejosos. Às vezes Deus nos responde de uma forma que nós não queríamos que Ele respondesse, mas nós precisamos entender e compreender que o nosso querer vem de Deus. Nós até fazemos os nossos planos, mas a resposta vem da boca de Deus. E compreender que a graça, o favor imerecido de Deus é o que de fato é suficiente em nossa vida. As visões celestiais. Paulo foi levado ao terceiro céu, onde está Deus, e durante esse momento ouviu palavras inefáveis. Possivelmente foram revelações a respeito do Evangelho de Cristo e das glórias indescritíveis, os céus que estão reservados aos cristãos. Quando vemos algumas situações, quando nós vamos viajar, por exemplo, e vemos algo novo na viagem, talvez um navio que nós nunca tenhamos visto, ou um avião, uma forma que nós nunca tenhamos visto, coisa parecida, nós conseguimos descrever. Por exemplo, se você vê um avião completamente diferente de todos os aviões que você já viu, você consegue descrever esse avião. Por que você consegue descrever? Porque apesar dele ser um avião diferente, você tem uma noção do que é um avião, ou um navio, ou um carro, ou uma estrada, ou uma casa, uma mansão. Você consegue descrever porque você já tem uma noção. Diferente do caso de Paulo. Paulo não conseguia descrever o que ele viu nos céus porque não tem nada na terra que se parece. Então ele não conseguia descrever com palavras, é algo inefável, é algo que a gente não tem compreensão
de como nós podemos dizer aquilo, descrever o que nós estamos vendo. Então são coisas indescritíveis, nós não temos compreensão das coisas que o Senhor tem guardado para nós. Nós falamos algumas questões sobre como é o céu, nós fazemos uma noção de acordo com o que a Bíblia nos fala, mas na prática, na verdade, nós não temos a certeza de como é. Sabemos que é um lugar extraordinário, é espantoso, mas como nós não temos nada na terra que se aproxime do que está nos aguardando no céu, Paulo não conseguiu descrever o que ele vira. Por outro lado, também tem aquela questão de que seja também muito possível que Deus não permitiu que Paulo falasse. Também tem essa possibilidade. Entretanto, vemos que o grau de comunhão com Deus era algo tão espantoso, era tão extraordinário, que o Senhor o levou ao terceiro céu. O inefável na vida do crente. Mas o que é inefável? Segundo o dicionário Howes, é algo que não se pode descrever por causa da sua grandeza, poder e beleza. Possivelmente as visões e revelações que o apóstolo teve foram tão magníficas e impressionantes que qualquer definição humana jamais conseguiria descrever. Bom, foi aquilo que eu acabei de dizer. Foi algo que não tem como comparar. Ele não conseguiria, no caso, né, lá atrás, ele não conseguiria descrever com palavras aquilo que está próximo de nós. Por exemplo, como quando falamos, por exemplo, da palavra que temos um mar de cristal, você consegue ter uma noção do que é um mar de cristal. Por quê? Porque você conhece mais ou menos como é um cristal e você tem uma noção do que é um mar. Quando fala que as ruas são de ouro, você consegue compreender. Por quê? Porque você sabe que é uma rua e você sabe o que é ouro. Mesmo se você nunca viu um ouro, você sabe como ele é. Então você consegue juntar o ouro a uma estrada a um ouro. Então você consegue descrever e ter noção na sua mente, no seu coração, o que é andar numa estrada de ouro. Então veja que no caso de Paulo foi diferente. O que ele viu foi algo muito espantoso, que a Bíblia não registra, que a Bíblia não fala o que é, a Bíblia não dá dimensão. Em nenhuma parte da Bíblia, nem de Gênesis, Apocalipse, não tem nada descrito sobre aquilo que Paulo viu. Por isso Paulo não conseguiu descrever, não tem nada na terra que se aproxime. Experiências que edificam. E o espinho recebido não o permitiu jamais se ensoberbecer com a grandeza do que experimentara. Foram experiências edificantes. Quais episódios temos vivido? Que experiências com Deus estamos colecionando? Elas nos edificam ou nos frustram? Bem, eu defendo que mais importante do que o cristão ter experiência com Deus é ter comunhão com Deus. Entretanto, vamos falar aqui diretamente de experiência. Qual a experiência que você tem com o Senhor? É bom ressaltar aqui uma questão sobre a visão de Paulo, sobre a questão de Paulo. O que é? Ele diz que para ele não se ensoberbecer, Deus resiste ao soberbo. Deus não tem nenhum prazer no soberbo. Por isso, Paulo tinha esse espinho na carne, que já vou te falar. Daqui a pouquinho eu já falo o que é esse espinho na carne de Paulo. Então veja que, por esta razão, permitiu o Senhor um espinho na carne de Paulo para que ele não viesse a ser soberbo, se engrandecer com esta experiência extraordinária que tiveram. Agora, e quanto a você? Que tipo de experiências você tem vivido com o Senhor? Você tem ficado maravilhado com as experiências que você tem, ou essas experiências têm te frustrado? Bom, independente de qual seja o teu caso, precisamos compreender que algumas experiências com Deus, mesmo essas que sejam essas que nos frustram, elas também são muito valiosas. Porque quando alguém passa por uma situação muito difícil e consegue passar com a graça de Deus, ele consegue compreender o processo, e em vez de ele perguntar por quê, ele diz para quê, ele consegue ter maturidade que ele precisa passar por aquilo. Como eu gosto sempre de dizer, que nós estamos numa jornada rumo ao céu, mas é sempre via deserta. De vez em quando nós iremos passar por um deserto na nossa vida cristã. Quando você tem uma
experiência com Deus que acaba frustrando você por alguma razão, talvez você pediu muito algo a Deus, tu orou com muito fervor, com muita fé sobre, por exemplo, talvez um emprego novo ou um relacionamento amoroso que venha da parte de Deus, que Deus venha consagrar esse namoro, esse relacionamento para futuramente casar, e você pensa no nome, você ora para Deus e de repente você está cheio de fé no seu coração e quando chega na hora o negócio está para trás. Aí você fica triste porque você tem orado tanto por esse relacionamento, por esse emprego, por essa causa que você está tendo na sua vida, isso acaba frustrando você. Bom, quando isso acontece, nós precisamos também ter maturidade que as experiências que nós temos com o Senhor, toda ela é válida, mesmo essas que deixam a gente frustrados. Por quê? Porque isso faz a gente se edificar e ser mais dependente do Senhor cada dia mais, porque a graça do Senhor em nós nos basta. Basta-nos a graça. Então veja que você alcançou essa graça. Então veja que você tem um presente imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas Deus tem nos dado, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, mediante a fé. Então veja que quando acontece essas frustrações, faz com que você também cresça. Você não pode, por causa de uma frustração dessa, deixar os caminhos do Senhor. Você não deve dizer no seu coração: o Senhor esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você. Deus apenas está preparando você para ter uma situação dessa, passar por uma situação dessa bem e futuramente você ter firmeza na sua fé. E futuramente terá algo melhor justamente porque você se manteve firme. Então isso é o ideal, nós mantermos firmes na presença do Senhor. O espinho na carne, agora claro, né? Uma experiência, claro, também de sucesso também é sempre bem-vinda, né? E certamente vamos glorificar a Deus, apesar que a Bíblia vem nos falar que em tudo dai graça, mesmo na frustração ou naquilo que você venha se alegrar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em nossa vida. De qualquer forma, quando você passa por uma experiência, é importante que você compreenda Deus como se fosse seu pai. Nem tudo que você pede ao teu pai ele vai te dar, mesmo ele podendo te dar, nem tudo ele dá. Por quê? Porque ele sabe as diretrizes, ele sabe que alguma coisa que ele pode te dar hoje pode te prejudicar amanhã ou depois. Então ele tem esse cuidado de não lhe dar. E também por uma questão espiritual, às vezes você nem vai te prejudicar, mas por uma questão espiritual o Senhor acaba não dando, não te oferecendo tal vitória por uma questão espiritual, para que você venha de fato se firmar nos caminhos do Senhor. O espinho na carne. O espinho. Muito se tem perguntado acerca da natureza do espinho na carne, mas há apenas suposições. Muitos acreditam ser algo de natureza física, como um problema nos olhos ou uma doença. Também há especulações quanto às perseguições dos judeus a quem tanto amava, ou ainda sobre a ação constante do inimigo. Quando falamos em espinho na carne, temos imediatamente a ideia de sofrimento e dor. Já usando o termo como figura de linguagem, também podemos perceber como uma aflição, humilhação, doença, entre outras possibilidades. Uma vez, quando eu era garoto, era adolescente, estava brincando com os amigos e entrou no pé de um amigo meu um espinho com cerca de mais ou menos uns 10 centímetros. Ele precisou ir ao médico para retirar aquele espinho e era algo que nós sentíamos a dor do amigo. Era uma coisa que ele não conseguia nem mesmo andar. Então veja que um espinho ele consegue fazer com que nós venhamos sentir dor. E aqui na questão do espinho na carne de Paulo, tem algumas situações, algumas suposições, como algo de natureza física, como um problema nos olhos, de Gálatas 4:15, o que vai nos dizer a respeito dos olhos, né, da visão de Paulo. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 15, vai nos dizer assim, qual é logo a vossa bem-aventurança? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, terias
arrancado os vossos olhos e vos teria dado. Isso aqui é uma figura de linguagem. Isso aqui o apóstolo Paulo estava falando como uma forma de que as pessoas gostavam tanto dele que, se fosse o caso, se ele precisasse de uns olhos, as pessoas arrancariam seus olhos e daria a ele. Isso é apenas uma figura de linguagem, não é que Paulo tinha um problema na visão. Tem até aquela questão de Gálatas mesmo, capítulo 6, versículo 11, é isso? Que fala: vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Muitas pessoas, com base nisso aqui, também diz que Paulo tinha um problema na visão, por isso que ele escrevia com letras grandes. Essa questão aqui de letra grande é letra no sentido de lei. Então seria: vede com que grandes leis vos escrevi de meu próprio punho. Seria uma tradução mais coerente, mais direta. Aqui se refere à lei e não à letra, em questão de quantitativo. Então isso aqui está explicado que não era uma doença. Ficou, eu acredito que deixei claro. Uma outra doença, 4.13. Também há especulações quanto às perseguições dos judeus, a que tanto amava, também é possível, ou ainda sobre a ação constante do inimigo. Bom, o que é de fato o espinho na carne de Paulo? Bom, a Bíblia relata o que é. A Bíblia nos fala, está lá no texto áureo. Você vê, ó. Foi-me dado um espinho na carne, a saber o quê? O que é o espinho na carne? O mensageiro de Satanás para me esbofetear. Isso é o espinho na carne de Paulo. E uma explicação bem simples, rápida. Supondo que você esteja vendo uma luta de boxe. Os dois lutadores entram no ringue. Aquele que sai vitorioso, ele vai sair engrandecido e o outro humilhado. Se um boxeador esbofetear o outro, esse que recebeu o soco, vamos assim dizer, ele não vai estar doente. Ele pode até sim ser fraco, mas ele não está doente. E ele será humilhado. Então ele não pode se engrandecer. Por quê? Porque ele foi derrotado. Então isso aqui vê que o mensageiro é de fato um mensageiro de Satanás. Então de fato a Bíblia relata o que é o espinho na carne de Paulo. Então veja que algumas pessoas fazem algumas situações, tentam explicar de várias maneiras, enquanto a Bíblia deixa claro o que é. O crescimento. É na fraqueza que o Espírito Santo nos encontra abertos ao seu pleno agir. Quando estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para a dependência divina e o orgulho nos impede de ver cristalinamente os reais desafios de nossas vidas. Mas quando nos colocamos totalmente nas mãos do Espírito de Deus, ele age em nós. Veja que sempre a questão do espinho na carne vai sempre falar de fraqueza. Nota que não fala de doença, fala de fraqueza. Uma pessoa pode estar fraca sem estar doente. Há muitas situações, tanto na forma espiritual como na forma física, há pessoas que são fracas fisicamente, mas que não têm doença nenhuma, são apenas pessoas fracas, que não têm a força. Então veja que muitas das vezes as pessoas, e claro, com a experiência de Paulo, que Paulo teve de experiência de ir ao terceiro céu, ele certamente iria se engrandecer por isso. Por isso Deus permitiu um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele viesse se lembrar e não viesse ficar soberbo. A Bíblia é clara na colocação. Então vemos que quando nós estamos com o nosso espírito fraco de espírito, vamos assim dizer, nós ficamos dependentes do Senhor. E quando nós estamos dependentes do Senhor, o Espírito dele age em nós. Mas se nós estivermos cheios de soberba, a Bíblia vai dizer que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Então veja que há uma necessidade que nós venhamos ver claramente o que o Senhor faz, mas através da nossa fraqueza num sentido espiritual de depender de Deus. Não é uma fraqueza espiritual de não atuar,
né? Ou seja, a pessoa está fraca, então ele não faz nada, ele não vai para o templo, ele não louva, ele não lê a palavra, ele não jejua. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer no sentido espiritual é quando nós sentimos que nós estamos fracos e dependemos mais de Deus, precisamos mais do Senhor. Nós reconhecemos que é somente pela graça do Senhor que nós estamos de pé, que é pelas misericórdias, ou seja, nós somos dependentes de Deus. E é essa fraqueza espiritual a qual eu estou querendo dizer. Então, quando nós estamos nesse parâmetro, nesse pensamento de que eu sou fraco de espírito, eu preciso mais de Deus. Então, veja que Jesus falou, né? Os fracos de espírito serão consolados, né? Então, veja que há uma necessidade de nós reconhecermos de fato e na prática que nós somos dependentes do Senhor, porque assim o Espírito de Deus vai agir em nós. As correções. Uma das formas de Deus nos aperfeiçoar é trabalhando as nossas falhas. Em nossa limitação, o Espírito vai nos formando e criando novas maneiras de percebermos e lidarmos com os desafios diários. Quantas das vezes o Senhor já te chamou para algo e você pensa, eu não posso porque eu tenho essa debilidade, eu tenho esta fraqueza ou eu tenho aquela fraqueza lá. Todos nós somos fracos diante do Senhor. Não tem nenhum forte, ainda que alguém tenha pensando em ser forte, como foi lá a oração do fariseu e do publicano, o fariseu todo cheio de si, desceu exaltando a si, portanto, desceu humilhado, e o outro que se humilhou acabou sendo exaltado e reconhecido por Deus. Por quê? Porque quando você ou alguém pensa em ser algo diante do Senhor, num quesito de ser superior a Deus, ele nada é. Então nós somos dependentes do Senhor, né? Nós dependemos da graça, dependemos do Senhor. Então muitas das vezes você eu não posso fazer isso para a obra porque eu tenho essa debilidade. Bom, se você tem essa debilidade, deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo tem uma debilidade, mas não é por isso que iremos deixar de fazer a obra do Senhor. Vemos homens de Deus como Moisés, Abraão, Jeremias, Daniel, Jó, todos tiveram as suas situações, as suas fraquezas, mas foram fiéis a Deus. Fizeram o que tinha que ser feito. E da mesma maneira somos nós hoje. Nós sabemos das nossas limitações, mas quando você tem uma limitação e você põe essa limitação como um empecilho para você fazer a obra, na verdade você está dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu não vou fazer porque tu é incapaz de curar isso que eu tenho. Tu é incapaz de me tratar nesse aspecto. Tu não é poderoso para me transformar. Tu não é poderoso para fazer algo através da minha pessoa. É isso que você está dizendo para Deus. Então, quando você recebe algo da parte do Senhor, você tem que ver isso como um privilégio de fazer algo para o Senhor, independente do que seja. Quando o Senhor te chama para algo, o Senhor sabe que você pode fazer. Por quê? Porque Ele capacita, Ele tanto capacita aquele que Ele chama, como também Ele chama os capacitados. Veja, por exemplo, Josué. Josué, ele tinha um preparo, ele já era preparado, ele já estava pronto, ele era capacitado para guiar um exército. Por quê? Porque ele era capitão e o Senhor o chamou. Então veja que tanto uma questão de ser chamado, o Senhor vai garantir, sem capacidade nenhuma, né? O Senhor vai capacitar, e mesmo a pessoa capacitada, o Senhor também vai operar da mesma forma. Então veja, quando você tem uma capacidade ou não e o Senhor te chama, você precisa se sentir agraciado por Deus, se sentir honrado por Ele, e vai fazer a obra do Senhor. Conclusão. Como é precioso saber que nunca estamos sós quando servimos ao precioso Deus. Mesmo em meio às mais assustadoras dificuldades e intensas dores, o Espírito Santo nos consola, conduz e fortalece no amor de Cristo. Lembrem-se sempre do que Paulo disse, porque quando estou fraco, então sou forte. É o amor de Cristo em nossos corações que nos move e nos permite doarmos-nos em prol do reino de Deus. Façam isso e permitam-se ser bênção nas vidas das multidões que clamam por socorro. Então o Senhor espera, se Ele te chamou para uma grande obra, ou
aparentemente para uma obra pequena, importa que você faça. Se Deus te chamou, te deu te fez esse convite, seja grato ao Senhor e faça conforme tem que fazer. Eu vejo algumas questões, né, eu vejo algumas igrejas, né, ando algumas vezes, conheço alguns ministérios e vejo, por exemplo, as mulheres se sobressaindo muito, graças a Deus. Por quê? Porque são pessoas que são dedicadas, são pessoas que têm as suas debilidades, têm os seus afazeres, mas não põem esses afazeres na frente. Não, primeiro o Senhor, vamos fazer para o Senhor, depois a gente vê o que a gente vai fazer em casa. É claro que eu não estou dizendo aqui que você vai fazer a obra do Senhor e deixar sua casa desmantelada, não é isso. Eu estou dizendo que algumas pessoas, né, que só fazem isso, né, vivem para a obra, né, o que é correto, e em compensação não dá testemunho dentro de casa, ainda mais quando tem um esposo que não é cristão, né? Você precisa estar dando testemunho para o seu esposo, né? Independente se ele é cristão ou não, você precisa dar testemunho. Se tem alguma coisa para fazer, faça e depois faça a obra. Como a Bíblia diz que os solteiros cuidam da obra e os casados cuidam da esposa, da mesma forma eu acredito que seja a esposa também cuide do seu esposo. Entretanto, o que eu quero dizer é que mesmo as mulheres, tendo os seus cuidados, os seus afazeres dentro de casa, são muito mais do que o que nós homens fazemos, ainda assim elas acham tempo e se acham agradecidas a Deus porque o Senhor deu a elas algo para fazer na sua obra. Elas se sentem honradas. Então, da mesma forma, nós também, homens, também devemos nos sentir honrados de recebermos convites da parte do Senhor para fazer algo, independente do que seja. Porque mesmo nas pequenas coisas, o Senhor faz coisas extraordinárias. O Senhor não precisa de muito. Até porque nós vemos desde a criação que o Senhor usa o que Ele quer da forma que Ele bem entender. Então, se Deus usa, nós precisamos, devemos, como obreiros da casa do Senhor, nos colocar à disposição da obra para que assim outras pessoas sejam edificadas, salvas na pessoa de Jesus pelo nosso testemunho, pelo nosso trabalho, e assim o reino de Deus cresça na terra e consequentemente no céu. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno, e eu te aguardo no próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!